obrigado pelo convite. A Amor Exigente sempre um parceiro, sempre chamando a gente para falar um pouquinho desse tema. Eu vou deixar meu celular aqui para eu acompanhar o horário e não perder. Você me avisa, né? Então, a Amor Exigente sempre traz, né, pessoas da área técnica, eu diria, né, para trazer essas informações. Eu acho bastante importante, porque vocês acabam tendo um contato mais próximo do que é a parte, vamos dizer assim, médica, técnica do tratamento, né? E isso é uma parceria importante entre a área da medicina, vamos dizer assim, com a área da autoajuda, da mutuajuda, né? Então eu vou falar um pouquinho desse tema que o Douglas já falou, que é importante, que a reinserção social do dependente, ela é, na verdade, vamos dizer assim, o núcleo do tratamento. Muitas vezes a gente pensa que tratamento é a internação, que tratamento é a terapia, que tratamento é o psiquiatra. E, na verdade, o grande tchan, vamos dizer assim, do tratamento é se a gente vai conseguir reintroduzir essa pessoa, ou às vezes introduzir, porque ele já nem estava introduzido antes do uso, socialmente. Então, quando a gente fala em reinserção social, o que nós estamos falando, né? Sobre o que exatamente a gente está falando? A gente tende a considerar a reinserção social apenas uma questão das amizades, por exemplo. E ela é muito mais ampla, envolve muito mais áreas da vida da pessoa e precisa ter uma atenção totalmente especial, porque dela vai depender a permanência da abstinência ou não. Se a pessoa não tiver esse respaldo, se ela não tiver essa estrutura social bem estabelecida, é muito provável que o tempo de internação, que a própria terapia que ele possa fazer, ou a frequência que ele tem num grupo de mutuajuda, não vá segurar ele por muito tempo nessa abstinência, né? Então precisa, na verdade, de um trabalho bem mais complexo e amplo. Então eu diria que o núcleo de uma recuperação tem a ver com a reinserção social. A gente não consegue falar numa recuperação a longo prazo se a gente não estiver fazendo um trabalho de reinserção social com esse paciente, tá? Então eu vou ter alguns slides que eu vou acompanhando aqui. Eu acho que eu vou passar, só um minutinho, vou passar para cá para ficar na frente. Então eu vou começar apresentando para vocês alguns conceitos. O que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde entende por reinserção social? Ela é um processo que oferece aos indivíduos prejudicados ou incapacitados por alguma doença mental a oportunidade de alcançar seu nível ótimo de funcionamento na comunidade, incluindo tanto melhorias em suas competências individuais, quanto introduzir mudanças no ambiente. Então, para a OMS não tem a ver só com dependência química, mas todo e qualquer ser humano que apresenta uma doença mental incapacitante ou que pelo menos prejudica as habilidades dessa pessoa, ela vai precisar ter um trabalho de aprimoramento dessas habilidades individuais, das competências individuais dele, mas também de uma reestruturação do ambiente. E no decorrer vocês vão ver que não existe recuperação sem a gente mexer no núcleo onde essa pessoa está inserida, de forma ampla, não só familiar, tá? Isso ela falou em 1995. Em 2001, ela avança um pouquinho e diz o quê? Que o objetivo da reinserção social é a emancipação dos dependentes, no caso propriamente dito aqui, a prevenção e o combate ao estigma e à discriminação, o desenvolvimento das capacidades sociais e a criação de um suporte continuado a médio e longo prazo. Ou seja, reinseri-lo tem a ver com a prevenção, mas também em combater o estigma. É muito comum, a gente poderia fazer um paralelo com pessoas que cometeram algum crime, passaram muito tempo na prisão, por exemplo, eles têm um grande estigma no retorno. Só que se eles também não conseguem se reinserir, o que vai acontecer? Ele vai voltar para o crime. Se o negócio era roubo, por exemplo, se ele não tem um respaldo social que o ajude a se organizar
nesse meio onde ele vive, ele vai acabar voltando a praticar os atos que ele praticava antes. Não é diferente com a dependência. Então, quer dizer, se ele veio de um meio, não importa se ele tinha isso antes ou ele nunca teve, mas se ele desenvolveu um problema com alguma substância psicoativa e precisou fazer um tratamento, se a gente não fizer esse retorno a ele, combatendo inclusive o estigma que ele vai sofrer, e não só da sociedade como um todo, mas às vezes sem que a pessoa perceba, no próprio núcleo familiar existe esse estigma, e mais ainda, o próprio dependente se sente, ele tem estigma com ele mesmo, né? Ele começa a se considerar como só um dependente químico em recuperação e nada além do que isso, então não tem muito com o que contribuir. Então ele acaba também sofrendo muita dificuldade para cumprir isso que a OMS entende como um grande objetivo da reinserção, que é essa prevenção ao uso e esse empoderamento da pessoa para que ela possa ter aí as competências individuais dela desenvolvidas e aptas para somar, vamos dizer assim, no meio como um todo. A OBID, que é o Observatório Brasileiro de Drogas, ela entende eu peguei esses dois conceitos que são os mais norteadores aí do nosso trabalho, né? A OMS, que isso é mundial, e a OBID, que é aqui do Brasil, que trabalha em conjunto com isso. E ela entende que a reinserção social é a reconstrução das perdas e criação ou fortalecimento de uma rede de apoio, estabelecimento e resgate de uma rede social inexistente ou comprometida, tendo como objetivo capacitar a pessoa para exercer plenamente seu direito à cidadania. Então veja que sempre eles se referem a isso, é o resgate, reintroduzir ele ao ambiente, ou às vezes criar um ambiente que esteve por muito tempo inexistente, que nunca existiu e que pode ter precipitado inclusive ao próprio uso. Então ela tem a ver com um conjunto de ações que objetivam aumentar as habilidades do indivíduo, diminuindo consequentemente suas deficiências, sendo fundamental a reinserção da pessoa na sociedade para ocorrer uma efetiva reabilitação. Então não se fala em reabilitação. Há um equívoco, muitas vezes, tanto às vezes de família como de paciente, de que a internação é o tratamento. E ela não é, ela está longe de ser o tratamento. No entanto, ela é uma parte do tratamento. Muitos pacientes, às vezes, vão necessitar de uma internação. Para quê? Para estabilizar o quadro. Por quê? Porque ele não consegue ficar em abstinência vivendo no meio onde ele está. Então, ele precisa, muitas vezes, ser, vamos dizer, recluído desse ambiente para ele conseguir ficar em abstinência, para, a partir daí, poder ter uma adesão a um tratamento que a gente chama ambulatorial. O tratamento ambulatorial vai trabalhar com esses aspectos que eu vou apresentar agora. Vai fazer todo esse mapeamento desse paciente para ver as áreas que estão comprometidas ou que são inexistentes, para que ele possa, a partir daí, fazer uma reorganização ou uma estruturação desses vários aspectos que compõem a vida de todos nós. Né? Então, a internação é única e exclusivamente, vamos dizer assim, para que ele fique em abstinência. Então, internação a longo prazo, na verdade, a gente fala que é uma iatrogenia. O que é uma iatrogenia? Quando algo que deve ser bom acaba tendo um efeito prejudicial. Então, um paciente que fica 6, 7, 8, 1 ano internado, ele está cada vez mais excluído socialmente e cada vez mais não sendo preparado para lidar com as demandas sociais. E isso, de novo, em vários aspectos, não só do convívio social, mas de trabalho, dentro do núcleo familiar, educacional, espiritual, o social de amizades mesmo, né, desse convívio, profissionais. Então, quer dizer, ele não está sendo preparado para isso. Então, quanto mais você retira ele da sociedade, menos você está preparando ele para viver em sociedade. Então, quer dizer, você está, vamos dizer assim, atrofiando as habilidades dele. É como se eu colocasse um gesso numa perna para recuperar o osso. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente ingessa, a gente vai perdendo massa muscular, porque a perna não trabalha, você não exercita o músculo vai ficando fraquinho. Tanto que quando a gente tira o gesso, a gente precisa de um tempo de fisioterapia para ir recuperando a mobilidade e o músculo ir ser preparado para aguentar a estrutura. É a mesma coisa. Se eu fico muito tempo engessada, essa perna, vamos ver, pensando numa perna, essa perna vai ficando ainda mais sem condições de sustentar o meu corpo. E vai precisar de uma reabilitação muito mais intensa quanto mais tempo eu ficar de gesso.
Hoje em dia até é muito raro você engessar, casos muito pontuais, porque se entende isso, você precisa dar todo um fortalecimento para as estruturas musculares para que ela suporte a carne e não o osso. É a mesma coisa. Então, se ele fica muito tempo internado, ele vai atrofiando as habilidades sociais dele, e quando ele sai de uma internação de longo prazo, ele está totalmente inábil para lidar com essas coisas. Então, o ideal é uma internação curta. Claro que isso depende de caso a caso, isso também depende de se há comorbidades, né? As comorbidades são doenças psiquiátricas associadas que são pré-existentes ou desenvolvidas a partir do uso, né? Que às vezes demandam uma atenção maior. Às vezes a internação não é mais pela dependência, mas precisa manter para estabilizar o quadro psiquiátrico que está em conjunto. Mas avaliando cada caso, vai ter uma variação de tempo. Mas de modo geral, internações que passam de 4 meses, você já começa a não ter... Pra quê, né? O cara está lá internado, o grande desafio dele não é estar internado. Ficar sem usar droga internado é fácil, desde que não tenha oferta de droga, né, como às vezes acontece, mas desde que não tenha nenhum buraco que vai entrar droga dentro da internação, ficar sem usar droga internado é fácil. A questão é conseguir lidar com toda a exposição que ele vai ter a esse uso fora da internação, né? Aqui está o grande desafio. A mesma coisa. É aqui que ele vai desenvolver a habilidade para lidar com o desejo de uso, com o estímulo do uso e tudo mais. Internado ele vai estar, vamos dizer assim, protegido daquilo que o instiga, né? Vamos dizer assim. Então, a abstinência, no caso, a abstinência, ela deixa de ser o objetivo maior do tratamento e a reinserção social torna-se o grande desafio. Então, no primeiro momento, quando você está falando em alguém que está em uso, o foco, o nosso objetivo é a abstinência. E se for preciso uma internação para que a gente alcance esse objetivo, assim vai ser feito, né? Depois que essa pessoa está em abstinência, ela deixa de ser o foco. Porque até para manter essa abstinência, eu vou ter que agora focar na reinserção social. Porque senão é aquilo que eu estava falando, a pessoa não vai saber lidar com os desafios da vida dela e não vai voltar para o uso. Então a abstinência passa a ser secundária, porque o que vai manter esse ser em abstinência é toda a reestruturação de vida que vai ser feita com ele. Então, nesse momento, a reinserção social passa a ser o objetivo principal de um tratamento. E como se dá, né? Então eu vou falar um pouco de como isso acontece em termos técnicos, né? Depois vou falar um pouco dando dicas de como a família pode receber esse dependente de volta, como que ela pode contribuir. Então aqui eu vou só para vocês entenderem como esse processo acontece. Então, primeiramente, vamos supor que essa pessoa ficou internada por um tempo. Ao sair da internação, o que ele vai passar? Por uma avaliação social. E o que essa avaliação é? Vão ser mapeados todos os aspectos que são significativos da vida desse paciente e que vão dar suporte ao projeto de vida. É preciso trabalhar com ele um projeto de vida, né? E não só... Começa por aí, né, na verdade. Evitar lugares, pessoas, de ativa, obviamente. Ninguém vai fazer um novo projeto de vida frequentando lugares antigos, né? Tem até uma frase bacana que eu escuto bastante nos grupos de mútua ajuda, é que a pessoa que eu era usava, e a pessoa que eu era vai voltar a usar. Então, quer dizer, não adianta eu construir um projeto de vida sendo a mesma pessoa que eu fui quando eu estava em uso, né? Então passa por isso, mas a gente vai precisar fazer esse levantamento. Dessas características, inclusive pessoais dele, porque às vezes a gente também tem uma expectativa em relação ao paciente, mas que não condiz com aquilo que ele tem, como de habilidade, como competência. Então, quer dizer, quais são as características pessoais dessa pessoa? Às vezes ele é mais tímido, então não adianta eu querer prepará-lo para falar em público, por exemplo, mas que eu posso. Ou a pessoa é mais extrovertida, não adianta eu querer trabalhar com ela para que ela fique mais caseira. Então, dentro do que as características dele, como que a gente vai estruturar um projeto de vida que tem a ver com esse retorno dele para a vida, né? Não é nem, eu não diria nem para a vida social, é para a vida como um todo. Então, nesse momento, paciente e família, tudo que eu colocar em vermelhinho, eu sei que para vocês não dá para ver direito o destaque de cor, é que são os... Isso só está gravado, vamos dizer assim. Paciente e família devem entender a reinserção social como um processo longo e gradativo.
que implica inicialmente na superação dos próprios preconceitos que nem sempre são explícitos. Então, às vezes, o próprio paciente tem preconceito e ele não externaliza, ou às vezes nem ele consegue identificar que ele está sendo preconceituoso com ele mesmo, com o momento dele, com o processo dele, e a família também. Às vezes eu imagino, eu quero o bem dele, eu não tenho preconceito, mas nós começamos nesse mapeamento, nessa avaliação social, a identificar elementos que estão ali, vamos dizer assim, inconscientemente, interferindo na recuperação, por mais bem intencionadas que as famílias são, porque são bem intencionadas, todos querem o bem dos seus entes. Mas às vezes sem perceber, há elementos ali inconscientes que estão atravancando essa recuperação. Né? Então é importante principalmente entender que é um processo longo, não vai acontecer do dia para a noite. Quando a gente fala longo, esse tempo na cabeça de cada um de vocês pode variar. Longo o que é? 3 meses? Para uns, longo é 1 ano. Não temos como precisar, é um processo que vai de 3 a 1 ano. Como eu disse no comecinho, é cada caso. As características pessoais, as dificuldades que essa pessoa pode ter ou não, as facilidades que ela tem, competências que ela já tem desenvolvida, outros não tem tanto. Então, quer dizer, isso varia realmente grande, realmente muito. Tanto que a gente pode falar de 3 meses a 3 anos, pode ser, né? Então, e tendo isso em mente, você também minimiza um pouco a sua ansiedade de ver a coisa acontecer rapidamente, o que também não vai adiantar, você vai ficar frustrado, vai pressionar, ele não vai aguentar a pressão, enfim, já melou todo o processo, vamos dizer assim. Essa avaliação que é feita parte principalmente para que a gente possa agora estruturar esse projeto de vida que eu estou chamando, né? E o que é? Esse projeto de vida é personalizado, não é um projeto de vida onde a gente vai enquadrando todas as pessoas, então todos têm que se enquadrar no mesmo, não, é bem voltado e direcionado para as necessidades daquele paciente. Então ele é personalizado, ele tem que respeitar a etapa do tratamento em que ele se encontra, porque às vezes mesmo internado a gente já consegue fazer alguns trabalhos voltados para a reinserção social dele, vai de instituição para instituição, de profissional para profissional que está acompanhando. Então também não quer dizer que ele só começa a reinserção social quando ele sai da internação. Não, às vezes na visita familiar que é feita durante a internação, nós já vamos estar trabalhando elementos de reinserção social, no caso, no núcleo familiar. Então, mas de qualquer forma, a gente vai respeitar o momento. Também não adianta eu querer colocar ele num curso profissionalizante, ou que eu já demande dele o que você vai querer fazer quando você sair, se ele acabou de ser internado. Né? Então, cada passo no seu momento. Então, respeitando aí a etapa do tratamento em que ele se encontra, considerar as expectativas do paciente e as possibilidades reais, porque às vezes o próprio paciente tem uma expectativa elevada do que é, ou até minimizada, ele pode muito mais e acha que pode menos, e as reais possibilidades que ele tem, dentro daquilo que ele espera, se condiz com a realidade na qual ele está inserido, tanto realidade interna, né, própria, individual, como a realidade externa na qual ele participa. Enfatizar sempre as escolhas pessoais. Né? Isso é uma questão que não é nem só de dependência, de retorno do dependente depois de um período de internação, por exemplo. Quem deve escolher o que ele quer para a vida dele é ele. Porque a partir do momento que eu faço a escolha, a possibilidade de eu me comprometer com aquilo é muito maior. Então não adianta eu atender aquilo que minha mãe, meu pai, meu irmão, minha avó, minha tia, seja lá quem for, quer que eu faça, mas sim aquilo que eu quero fazer. Porque se já é difícil você enfrentar todas as dificuldades quando você escolhe o seu caminho, quando você está no caminho que você escolheu, imagina quando você está trilhando um caminho que você nem queria estar ali. Então o foco, lógico que a gente acolhe o que a família fala, mas até para parear se é o que o paciente quer. Se o paciente às vezes só está falando aquilo para atender uma coisa que ele sabe que é um desejo da mãe, por exemplo. Tá, mas é o seu desejo? Porque às vezes ele está tentando fazer algo para atender o desejo da mãe e ele vai falhar, ele está falhando porque não é o desejo dele, não é aquilo que ele se sente capaz de fazer, e isso gera uma frustração, e isso pode ser até um fator de risco para a volta ao uso, por exemplo. Né? Eu costumo dizer que eu comparo a questão da dependência química com um paciente oncológico que já teve um problema de câncer. Nada para ele vai ser simples. A
investigado precisa ser melhor investigado do que para um paciente que nunca teve esse problema. Porque para quem já teve, porque tem uma predisposição a desenvolver esse tumor, vamos dizer assim, ele está falando que é um ambiente, um organismo mais vulnerável, vamos dizer assim. Então, o que para nós pode ser uma simples gripe, um simples machucado, para um paciente que tem predisposição oncológica pode se tornar um grande problema. Então, é a mesma coisa na dependência. Quando você fala que um paciente desenvolveu uma dependência química, ela é uma doença crônica, não tem cura. Você tem uma forma de estabilizar o quadro, mas não de curá-lo daquilo. Então, qualquer coisa que você pode falar, mas que frescura, ou fulano de tal não precisa desse cuidado todo. Sim, mas o fulano de tal não teve o problema, não desenvolveu o problema que o seu ente desenvolveu. Então, no caso dele, uma simples frustração pode ser sim um fator de risco. Ah, vou ter que pisar em ovos com eles? Não, também. Vocês vão ver mais pro final as dicas, vamos dizer assim, de como agir. Não que tem que pisar em ovos, mas também não dá para negligenciar que ele é um paciente, uma pessoa que tem aí uma particularidade. Como seria se ele tivesse uma diabetes, como seria se ele fosse hipertenso. O que uma notícia para mim pode ser simples, para o hipertenso pode fazer a pressão dele subir e ele ter um grande problema. Então, quer dizer, assim como outros pacientes que têm doenças crônicas, a dependência é uma doença crônica. E tem determinados elementos que para pessoas comuns não vai trazer grande repercussão, mas que para aquele paciente pode trazer. Então a gente vai precisar saber disso, né? Então enfatizar escolhas é isso, é motivá-lo para que ele se engaje com algo que seja interessante para ele, né? Que dificuldades vão ter. E principalmente porque ao você enfatizar as escolhas dele, você está, ao mesmo tempo, responsabilizando ele pelas decisões dos seus comportamentos futuros. Porque é muito fácil eu querer fazer algo que você quer que eu faça e lá na frente eu te acusar porque a coisa não deu certa. Porque você me obrigou a fazer isso, olha lá no que deu. Então, quer dizer, quando eu escolho, eu traço o meu caminho. Se não deu certo, a escolha foi minha. Eu não estou aqui, eu não estou fazendo o que você queria que eu fizesse. Eu estou fazendo o que eu escolhi fazer. Se eu tive dificuldades, se as dificuldades me levaram para uma recaída ou não, se eu tive acertos, que bom, eu fui responsável pela glória ou pela derrota da minha vida, né? Então eu preciso estimular isso, ele precisa sair dessa condição infantilizada, de que ele não pode decidir, ele não está apto, ele não tem condição, ele não está preparado. Claro que em alguns momentos ele não vai estar apto a decidir ainda, mas em algum momento ele precisa assumir essas rédeas. Senão você vai ser sempre o algoz, né? Senão a família vai ser sempre o algoz, aquele que prejudicou ou que precipitou o comportamento dele. Lembrando que uma ou mais revisões poderão ocorrer dependendo da evolução do processo terapêutico e das condições sociais. Estático, é isso, ponto e acabou. Agora tem que seguir do começo ao fim, não pode mudar. Sim, pode mudar. Sim, são feitas revisões periódicas. E aí, será que é esse mesmo caminho? Estamos indo pelo caminho certo? Junto com o paciente, junto com a família. Então, quer dizer, estamos progredindo, estamos evoluindo nessa questão? Ou não, é melhor a gente mudar alguns pontos, inserir elementos, tirar elementos? Então precisa estar em constante revisão. Que acontece muito que às vezes, sei lá, um caso que me veio na mente. Um paciente, ele queria, nesse processo de fazer um levantamento do que ele gostaria de fazer e tal, ele falou, olha, eu gosto muito de culinária, eu gosto de cozinhar para os outros e tal. Tá bom. Nesse processo de ressocialização, a gente pegou cursos curtos, às vezes de um dia, só para ele pegando um pouco do que seria esse trabalho, tal, nananã. Em dado momento, na própria clínica, a gente falou, olha, hoje você vai fazer um almoço pra gente, você escolhe o cardápio, você é o dono da cozinha, né? Seguindo aí o projeto de vida dele. Então já vamos colocar ele na prática do que é cozinhar realmente para um monte de gente. Colocamos na clínica, em conjunto com ele aceitou, achou legal, bacana a dinâmica, isso, o desafio e tal, e ao final ele chega, para mim, no caso, que era a terapeuta de referência dele, e fala assim, eu não quero na minha vida trabalhar em cozinha. É horrível, odiei, pelo amor de Deus, não dava conta, que desespero de achar que ninguém ia comer, que eu não ia... Ficou desesperado, ficou muito ansioso, porque ele queria atender a expectativa, e lógico, uma coisa é eu cozinhar de lazer para 3, 4 que eu chamo para minha casa, outra coisa é eu cozinhar em larga escala para uma clínica que tem pelo menos uns 15.
Então, quer dizer, aquilo gerou nele uma realidade do que é aquilo que ele estava achando que seria bacana. O que a gente concluiu? Você gosta de cozinhar como hobby, não como trabalho. E aí você chega na família e fala, olha, aquele investimento que você fez, porque a família pagou esses cursos, eram cursos baratos, pontuais, enfim, não era nada exorbitante, mas teve um investimento financeiro, de tempo, de tudo, e de expectativa. A família estava na expectativa, ai que bom, meu filho vai voltar com alguma coisa para fazer, né? Olha, não é bem isso, não estávamos no caminho certo, vamos dizer assim. Então, mudou-se. E no fim ele se encontrou, por incrível que pareça, que alguns acham, não é possível que alguém quer fazer isso da vida, mas sim, ele se encontrou na atividade de Uber. Ele gosta, ele dirige, ele vai, ele não é de São Paulo, né? Por isso que eu acho que ele gosta de ser Uber. Ele é de Porto Alegre. Ele se encontrou nessa profissão. Então, quer dizer, mudou-se o plano inicial, pelo menos o plano profissional ali, do que vai ser feito, qual a atividade laboral que ele vai exercer. Ele achou que era uma coisa, no meio do caminho vemos que não era isso, era até um fator de risco para ele no final, porque ele ficava extremamente ansioso, angustiado. Ali com a gente, monitorando, não é um grande problema, mas fora poderia algum momento ser, ainda mais com acesso na cozinha, né? Comida vai álcool, enfim. Tem uma série de coisas. Mudou-se o projeto terapêutico dele, de ressocialização nessa parte profissional. Ele foi ser Uber, tá feliz da vida, tá ganhando dinheiro, a família tá feliz, ele tá feliz, então ótimo. Então quer dizer, não é porque... Mas para isso precisa administrar expectativas, inclusive dos pais. Porque os pais falam, nossa, meu filho vai ser Uber? Sim, vai ser. Qual era a sua expectativa? Que ele fosse o quê? Ele tinha dele também, e ele viu que não dava. Ele não condizia nem com a própria expectativa que ele tinha dele, de como ele ia se desenvolver. Então, esse projeto é revisado periodicamente, para ver se a gente está alinhado com o que é viável mesmo, né? E quais são as premissas, né, desse projeto de vida? Por que a gente monta esse projeto de vida aí com o paciente? Primeiro, porque isso é a continuidade do tratamento. A continuidade do tratamento, às vezes a gente acha que é, de novo, voltando. Você saiu da internação, por exemplo, você vai dar seguimento na terapia. Sim, é na terapia que tudo isso se desenvolve. Mas não é a terapia por si só, é o que ela está proporcionando. Então, quer dizer, a continuidade tem que envolver um projeto de vida, uma construção do que ele vai fazer dali para frente, né? Já que ele passou, às vezes, muitos anos. Tem pacientes que passaram mais de 20 anos, tem o que a gente chama na carreira do uso. Então, quer dizer, e agora? É como eu, depois de 20 anos sendo psicóloga, desistir de ser isso. E eu vou fazer o que da vida? Então eu preciso traçar um novo plano para a minha vida. Idem para ele. Então, principalmente, é a continuidade do tratamento. O tratamento não termina com a alta hospitalar ou da comunidade terapêutica. Outra coisa, porque a partir dele nós vamos promover uma mudança no estilo de vida. Isso é muito difícil. É muito difícil. Não é só difícil para o paciente, é difícil também para a equipe que acompanha, para o profissional que acompanha, porque é um momento de você fazer um mapeamento, o que tem que mudar ali para que ele se organize de uma forma, vamos dizer assim, funcional, já que a dependência química, por ser uma doença, é uma parte disfuncional da gente, vamos dizer assim. Então, ao fazer a mudança do estilo de vida, nós vamos tentar aí trabalhar com ele essa disponibilidade a não só trabalhar, como avaliar qual é a disponibilidade que ele está e a motivação para reformular hábitos. Então ele precisa reformular hábitos, valores que ele adquiriu no decorrer da carreira de uso dele. E os aliados para isso são o grupo de mútua ajuda e, por exemplo, eu dei 2 exemplos aqui, o grupo de mútua ajuda e o grupo, por exemplo, de trabalho. Porque às vezes no próprio local de trabalho, se ele já foi empregado, se ele já tiver uma profissão, oferece esses grupos de acolhida para esses pacientes que ficaram por algum período internado. Então lá, isso já começa a ser mexido, a gente já começa a mexer nessas estruturas. Também nesse projeto de vida, o que a gente está querendo promover e estimular nele são as metas atingíveis. Então quer dizer que ele possa traçar metas curtas, viáveis, para que ao atingi-las isso reforce a autoestima dele e que ele se sinta mais preparado para se alçar em voos mais longos, né? Então não adianta de cara, concluir uma faculdade, ele vai falhar e ele vai se frustrar e a família também. Então, na verdade, você não vai concluir uma faculdade, nós vamos, por exemplo, iniciar com um curso de
em alguma área X que a gente mapeou que ele gosta, que nem o paciente que eu relatei. Gosta de culinária? Tá bom, colocou ele num curso de 4 horas de culinária, onde ele ia aprender sobre o que era entrada. 4 horas, qualquer um cumpre. E ao cumprir essa meta, ele se sente, puta, consegui cumprir alguma coisa na vida. Porque às vezes ele nunca conseguiu cumprir com o que ele se determinou. Então você começa a trabalhar com metas curtas para que ao serem atingidas você reforce a autoestima e com isso a gente vai conseguindo ganhar volume, né, com ele e ele alçando aí novos voos. E também vai mudando essa realidade de alguém que sempre falhou para alguém que agora está conseguindo produzir algo, né? O estabelecimento ou o resgate da rede social. A gente fala estabelecimento ou resgate porque não necessariamente ele tinha uma vida muito bem estruturada, ele tinha interna e externamente, e aí o uso de drogas veio romper e levou ele a perdas. Não, às vezes ele nunca conseguiu estabelecer, e por nunca ter conseguido estabelecer, isso pode ter precipitado se envolver com pessoas, lugares, situações que levaram ele à experimentação, que da experimentação levou-se, né, é progressiva a doença, levou-se aí a uma dependência. Então nós vamos investir na busca e na valorização dos elementos que possam compor a rede de apoio desse paciente para a sua reinserção social. Tais como pessoas que estão ao seu entorno, instituições políticas ou privadas, que ele pode se engajar, organizações sociais que possam oferecer apoio para situações de risco. Então, nós vamos fazer esse mapeamento com ele, do que existe, se existe, e o que precisa introduzir ou retirar. No processo, é comum sentimentos de rejeição, insegurança, culpa, incapacidade, dentre outros. Isso é uma situação de risco por si só. Às vezes, muitas vezes a gente pensa assim, ele não quer nada com nada. Foi oferecido um monte de coisa, eu tentei, você falou, fulano falou, o outro veio ajudar, ele não quer nada. Não é que ele não quer, às vezes, né? De novo, cada caso é um caso. Não é que ele não quer, às vezes ele está inseguro. Lembra? Ele mesmo tem preconceito com ele. Ele não se sente capaz, ele tem medo de falhar, ele tem medo de que isso também não o ajude. Então o que ele faz? Não vou. Tem aquela parábola que a gente fala da raposa que sobe na parreira tentando pegar as uvas e não consegue, tenta e não consegue. Ao final ela dá de ombro e fala, também nem queria, tá verde. Então quer dizer, o medo dele de não conseguir é maior do que o desejo de fazer uma mudança, porque enquanto ele não tenta, ele não comprova se ele é incapaz mesmo. Às vezes o medo de aderir e não conseguir vai atestar, olha, realmente fui incapaz, pelo menos naquilo fui incapaz. Então o que eu faço para não ter o atestado de incapacidade? Eu não faço. Então quer dizer, se eu não sei, se eu nunca falar em público, eu também fico naquela assim, não, eu até sei falar, é que eu não quero, né? Então quer dizer, eu não preciso me confrontar com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Então às vezes não é que ele não quer, ele está inseguro, ele tem medo de fracassar. E essa própria insegurança, esse medo, essa culpa que ele sente pela situação que ele está, isso por si só já é uma situação de risco. Se ele for, né, naquela hora massacrado, criticado, apontado, ele vai provavelmente, lembre, paciente oncológico, ele é mais vulnerável, ele não sabe lidar com emoções. Como algumas pessoas têm mais facilidade para lidar, outras têm menos. No caso da dependência, o próprio uso de droga vai tornando a pessoa menos próxima das emoções. Ela não entra em contato com aquilo que sente, pensa, do que tem medo. Então, ele vai criando, de novo, uma atrofia. Ele vai ficando inábil para lidar com as emoções. Quando ele é tomado por uma emoção dessa, que a gente costuma dizer de desagradáveis, né, de sentir, isso por si só pode dar um clique nele de falar assim, é simples acabar com o desconforto emocional, é só eu fumar, é só eu cheirar, é só eu beber, e pelo menos ele fica alienado do que está sentindo, né? Vamos começar agora a desenhar esse projeto de vida, né? O desenho dele implica no estabelecimento de ações contínuas que interligam de forma harmônica os aspectos necessários ao estabelecimento ou resgate da rede social do paciente. Lembrete,
Rupturas progressivas com a família, os amigos, o trabalho, a escola e a comunidade são comuns durante o uso de droga. É comum que todo usuário tenha alguma quebra nas relações dele, com amigos, com família, no trabalho, porque o próprio uso de droga, como eu falei, o aliena dessas relações, de forma que ele fica meio que é o que a gente costuma chamar assim, meio frio, vamos dizer assim, tem uma frieza emocional no trato e ele vai se distanciando. Então a gente precisa agora fazer esse desenho para fazer de novo, para trazer à tona essas relações e fazer um resgate. E esses são os aspectos de uma reinserção social. Então a gente está falando que nós vamos precisar trabalhar os aspectos profissionais, econômicos e financeiros, comunitários, espirituais, médicos e psicológicos e os aspectos familiares. Um projeto de vida visa o mapeamento de todas essas áreas, ver quais estão mais ou menos prejudicadas, qual aquela que demanda uma atenção mais imediata, qual ainda mantém alguma estrutura, qual não tem, e até é um diagnóstico, quando tudo vai mal. Então, quer dizer, é igual você fazer de novo um mapeamento de doença, tem lá alguns critérios para a doença. A partir de 2, você já diz que a pessoa, no caso da dependência, são 7 critérios que a gente avalia para dizer que a pessoa é ou não dependente químico. Se você tiver 2 ou mais, a gente já diz que tem uma dependência. Mas quanto mais critérios aparecem, mais grave é a dependência química dele. Né? Precisa de 2 para ter o diagnóstico. Mas quando a pessoa apresenta 7 dos critérios, é porque a dependência está bem mais grave. A mesma coisa aqui. Se ele apresenta problema em todas as áreas e problemas graves, vamos dizer assim, então a gente está dizendo que socialmente falando, ele está bem comprometido, bem doente, bem adoecido. Então eu vou falar um pouquinho, rapidamente, de cada um desses aspectos e como que a família, como que a gente vai se organizando nisso. Então os aspectos profissionais. Primeiro é desenvolver uma atividade formal ou informal. Não necessariamente ele precisa arrumar um emprego de carteira assinada. Ele pode fazer um bico, desde que ele comece a ser exposto à atividade profissional, a alguma atividade laboral. Né? Não importa se ele vai ser aquele dog walk lá, aquele cara que vai passear com o cão de alguém, ou se ele vai ser um advogado, arrumar uma carteira assinada em algum lugar. Não importa, ele precisa começar. E mesmo que ele seja um advogado renomado, que perdeu tudo, às vezes ele não vai conseguir voltar direto para a atividade dele. Então a gente vai começando com coisas pequenas com ele. Né? Então, alguma atividade ele precisa começar a exercer. Assim que sai da internação, ele já pode começar? Aí é o mapeamento. É aquilo que a gente vai falar, dependendo de como está a etapa, quando a gente fala da etapa do tratamento, tem a ver com isso também. Porque às vezes não é só se ele está internado ou não, mas internamente, né? Como que ele está nesse tratamento? Ele já está mais motivado? Ainda não? Está muito ainda focado na questão do uso? Não está conseguindo ainda ver outras possibilidades? Então tudo isso a gente avalia antes. Mas em algum momento do tratamento, esses aspectos profissionais têm que ser trabalhados. Um tratamento que não foca nisso, ele está falhando. Quando a gente fala de todos os aspectos, nós estamos dizendo que é isso que é a estrutura que vai manter ou não a abstinência dele. Então, se eu estou falhando em algum dos aspectos, eu também estou comprometendo a permanência desse paciente em abstinência. Né? Então, atividades formais ou informal. No caso de atividade formal, esse paciente já tem um trabalho, ele foi afastado para fazer tratamento, acontece muito, né? Ele está afastado para fazer o tratamento. Quando ele sai, no momento propício, o que nós vamos estimular? De que ele volte à atividade profissional dele, de trabalho dele. Lá, a gente vai estimular que ele busque os recursos disponíveis na própria empresa. Por exemplo, os recursos humanos ou a saúde ocupacional. Dificilmente uma empresa não tem isso, só quando a empresa é muito pequenininha mesmo. Mas todas têm recursos humanos e esse paciente vai ser estimulado a procurar os recursos humanos ou às vezes, dependendo do serviço no qual ele faz o tratamento, o próprio profissional que acompanha entra em contato com a empresa para poder já passar um pouco de como ele está e começar a fazer essa ponte para o retorno dele. Muitas vezes pode acontecer de que ele precise rever as funções e as atividades que ele desenvolve. Vamos supor que esse paciente que eu dei o exemplo fosse cozinheiro e ele tem problema com álcool. Bom, talvez não dê para ele voltar para a cozinha. Então ele vai ficar numa outra sala, numa outra área onde ele fica lavando pratos, por exemplo. Eu fui rebaixado? Não
foi rebaixado. Você está sendo preparado para retomar o jogo, né? Pensando num jogador de futebol. Não, você não perdeu a sua posição, você é o camisa 10. Mas por enquanto, você vai precisar ficar no banco, vamos dizer assim, até se você recuperar o tônus para você voltar para o jogo. Isso pode ser permanente ou não, essa mudança da atividade pode ser permanente ou não, mas muitas vezes precisa acontecer, porque se for avaliado que a função que ele desempenha pode ser de risco para ele, né? Na verdade o que está em jogo é isso, se pode ser risco para ele voltar para a função que ele desempenhava antes. Por exemplo, um policial que vira à noite às vezes, não dá para esse paciente já voltar e fazer turno de 24 horas. Não vai dar. Você vai ter que fazer, então, vai ir para o setor administrativo, dentro da delegacia, para fazer um turno ali de 6, 8 horas, local, não na rua, porque na rua você também está em contato com droga, vai fazer busca, apreensão, enfim. Então, você muda um pouco a atividade profissional dele. Então, e essa mudança deve ser vista como um passo adiante na manutenção da abstinência e da renovação do compromisso com a retomada da condição perdida, vamos dizer assim. Isso tanto pelo paciente como pela família. Às vezes a família fala, mas como? Meu filho é assim, agora vai ser assado? Sim, vai ser assado para que ele possa voltar a ser assim, né? Então, vamos devagar com a dor, que o santo está de barro, vamos dizer assim. No caso de desemprego, esse paciente não tinha uma atividade profissional, né, diferente do primeiro caso. Então, nós vamos estimular que ele volte aos estudos. Muitas vezes, o próprio uso de drogas fez com que ele não concluísse ensino médio, tivesse parado a faculdade, estava num curso técnico, não concluiu, enfim. São eles as possibilidades. Então, nós vamos estimular que ele frequente algum curso profissionalizante ou de aprimoramento, para que ele comece a ter contato, que é o caso desse paciente que eu falei também. Ele nunca fez nada. Eu gosto de cozinhar, tá bom, então põe ele num curso de culinária lá, para ser chefe de cozinha, vamos ver. Se ele gostar, se ele tivesse dado certo, o próximo passo seria uma faculdade de gastronomia, vamos dizer assim. Então, quer dizer, lembra, metas curtas, para que ele vá se sentindo reforçado na autoestima de que ele é capaz. E aí você vai avançando nisso. Então, você começa com um curso profissionalizante, fazendo um mapeamento dos interesses dele. Trabalhos temporários e informais, assim como a baixa remuneração, não devem ser vistos como fracasso, mas como uma conquista ou uma etapa a ser valorizada. Então, às vezes, a pessoa também se sente muito diminuída. Por exemplo, nesse caso, para esse paciente não, mas para outro vai falar, vou ser Uber, vou ficar dirigindo, vou ganhar R$15 a corrida, R$30 a corrida. De repente, ele tinha alguma outra possibilidade de ganho, ele pode sentir isso como um rebaixo, ganhar pouco, ser diminuído. Mas, na verdade, tanto a família como o paciente precisam ver essa situação como o que vai dar uma condição de conquistar uma etapa mais que ele possa vir a valorizar lá na frente. Inclusão em programas sociais de apoio poderá ser a porta de acesso também a outros benefícios. Então, por exemplo, ou melhor, né, você fazer melhorias escolares também. Então, quer dizer, ele tem um ensino fundamental, não, vamos investir no ensino médio para que ele conclua, tenha lá o diploma, e isso vai desenvolvendo ali uma qualificação, isso ajuda na qualificação profissional dele e também no desenvolvimento da autoestima. E programas de voluntariado. Mas eu não vou ganhar nada. Ou a própria família fala, ele vai ficar trabalhando de voluntário? Sim, vai trabalhar de voluntário, é momentâneo, é tudo uma etapa. Então ele vai iniciando um trabalho voluntariado para que ele possa ir pegando o jeito, vamos dizer assim. Lembre-se, ele está desempregado, ou às vezes nem nunca teve uma experiência profissional, né? Então qualquer trabalho, qualquer oportunidade é bem-vinda, ajuda na qualificação dele. Do paciente estar apto ao trabalho faz com que ele experimente sentimentos ambivalentes de fracasso e sucesso. De novo, né? Todo esse processo é um bombardeio de emoções que ele vai passando, tanto o paciente como a família também. E você discriminar, mas esse aí não sabe fazer nada, nunca trabalhou na vida, vai fazer o quê? Não, vai fazer alguma coisa. Para passear com um cachorro, por exemplo, não precisa de qualificação profissional, basta ter duas pernas e sair andando. Então, cuidado com esses, às vezes na raiva, às vezes
no rancor que se está, de coisas que ele perdeu, que você deu, que você investiu nele, ele perdeu, pode vir esse tipo de crítica. Ou ele mesmo falar, eu nunca fiz nada da vida, você quer agora, com 40 anos, você quer me tornar alguém profissional, vamos dizer assim? Então a própria discriminação, tanto dele como da família, pode ser prejudicial, e ele experimenta esse sentimento de fracasso e sucesso. Vou fracassar, mas ao mesmo tempo ele quer ser bem sucedido. Ninguém quer, no final das contas, ser doente e dar trabalho para si mesmo, né? Nem para o outro, porque também é um trabalho danado para eles ficarem doentes, né? Para eles mesmos. Aspectos econômicos e financeiros. Precisa fazer um mapeamento para ver perdas financeiras. É comum que você tenha, às vezes, você precisa investigar se tem dívidas e fazer uma programação de como saná-las, de como renegociá-las. É muito comum, em casos de dependência, ele estar envolvido com problemas financeiros, dívidas, enfim. Às vezes até com traficante, né? Isso acontece muito e o traficante cobra a família. Então, assim, vamos precisar sentar para quem você deve, quanto deve. E a família tem que participar disso, não porque ela vai pagar, mas ele precisa se sentir que tem alguém pensando junto com ele. E que ele não está sozinho para resolver isso. Ah, ok, a responsabilidade é dele, a culpa foi dele, ele que se enfiou. Sim, mas não é por isso que a gente vai chutar cachorro morto. Então a gente vai dar o apoio, vamos pensar junto. Eu estou aqui para te ajudar, não para pagar. Eu estou para te ajudar a pensar na melhor saída. Como vai pagar, é outros 500 que a gente vai ter que pensar, né? Isso alivia a ansiedade do paciente. Tem paciente que está internado, obviamente que os motivos não são só esse, mas que eles estão preocupados com a dívida que está ativa aqui fora. E eles não conseguem se concentrar no tratamento, porque eles estão preocupados que vai cair um cheque, que está devendo, que tem um traficante, que ele falou que ia pagar, que não ia pagar. Calma, passa os telefones que a gente liga. Pum, diminui a ansiedade. Depois você dá um retorno, ó, tá assim, falei com fulano, falei com ciclano, estão aqui, eles sabem que você está internado e tal. Então, quer dizer, você diminui a ansiedade dele. E isso ajuda também a ele focar no que é importante, que é na reestruturação da vida dele. A família deverá participar conjuntamente e ativamente e às vezes pode ser necessário um aconselhamento especializado de um profissional da área financeira, pode ser necessário. E aí? Às vezes a dívida é muito grande, você fala, o que eu vou fazer agora? De repente recorrer a alguém que entende um pouco dos números pode ajudar a família e o paciente a se reorganizarem. Aspectos comunitários. A participação na comunidade oferece a oportunidade dele reescrever a própria história e começar com a reparação dos possíveis danos causados a si próprio ou a outra. Então ele vai começar, é muito comum também pacientes terem problemas judiciais e a reaproximação entre os amigos. Às vezes, obviamente, não dos amigos de ativa, mas o próprio uso o afastou de amigos bons, boas companhias, pessoas bacanas, que ele poderia ter mantido contato. E o uso o afastou. Como se reaproximar? É preciso estimular, ajudar a favorecer isso. Porque ele lembra, se ele não pode andar mais com amigos de ativa, ele vai andar com quem? Então ele precisa resgatar ou construir novas amizades. Isso precisa ser estimulado. A perda de emprego, da família, problemas com a polícia e a justiça geram sentimentos de rejeição, autodepreciação, insegurança, dentre outros, que o afastam do convívio social. Às vezes a família fala, mas eu chamo ele para ir junto. Ele não vai, tem vergonha. Não tem vergonha, porque ele é um cara sem vergonha, maior cara de pau. É o que você acha, a gente nunca sabe o que vai por dentro. E às vezes nem ele percebe que o que está impedindo ele de participar é a vergonha. Às vezes ele é machão, ele não admite também. Ele fala, não é por isso, mas eu não quero ver, não faz parte mais do meu núcleo, não vou participar, não quero que ninguém fale disso. Ele pode arrumar a desculpa que ele quiser, o escudo que ele quiser, mas ele tem medo de ser rejeitado. Ele mesmo está com sentimentos de autodepreciação. Tipo, o cara é bem melhor que eu. Aquele meu amigo, ele foi pra frente, eu fiquei usando. Como que eu vou voltar a falar com ele? O que eu tenho para conversar com ele? Se sente diminuído, né? Os aspectos espirituais, independente da formação ou orientação religiosa, é importante que o paciente recupere e mantenha a crença na sua própria capacidade de realização. Porque no final das contas é isso que a religiosidade, a espiritualidade nos oferece. A crença no nosso potencial, de que sempre há um sentido maior para a nossa vida. E quem não tem nenhum propósito de vida, não vai nem
querer levantar da cama. A gente levanta da cama porque minimamente a gente tem um propósito para a nossa vida. E a religião, no caso a espiritualidade, eu diria, ela resgata um pouco isso, né? De você encarar a vida de uma forma não tão materialista, não no sentido do dinheiro, mas de tipo, eu sou só um corpo, ela é só um corpo, nada está conectado com nada, nada faz sentido, quando eu morrer acabou. Então se quando eu morrer acabou, para que eu vou ficar perdendo meu tempo de construir e me fazer melhor? Então na espiritualidade você tem um resgate desses valores, é importante estimular que ele frequente aquele se simpatizar. E lá ele vai fazer amigos também. A fé poderá ajudá-la a enxergar um horizonte de possibilidades, onde sonhos se transformam num projeto de uma nova vida. Aspectos médicos e psicológicos, o processo de reinserção... Eu estou ruim no horário? O processo de reinserção social ocorre simultaneamente ao tratamento e cuidados com a saúde física e psicológica. Não é assim, primeiro ele trata físico e psicológico, depois ele se reinsere. É tudo junto e misturado. Na verdade, é como o suporte desses profissionais que vão fazer esse mapeamento que eu falei lá no comecinho, é que vai ser possível traçar o que para ele é esse projeto de vida, esse retorno à vida social, amplamente falando. O acompanhamento sistemático, considerando as características individuais do paciente, lhe dará suporte na remoção de barreiras para a recuperação e reinserção social. Então lembra aqueles sentimentos todos que vão suscitando nele, autodepreciação, vergonha, culpa, menos-valia, tal, tudo isso é trabalhado em terapia. Porque quando é proposto um projeto e ele vai e ele tenta fazer, ele volta falando como foi. E ele vai dizer para mim, por exemplo, como foi. Foi ruim, foi mal, me senti assim, me senti assado, pensei nisso, pensei aquilo. Então a gente vai trabalhando esses pensamentos, essas emoções, para que vai sendo menos desafiador com o tempo para ele tocar em frente o projeto que foi proposto. Então é junto. E os aspectos familiares, né? Família é um lugar privilegiado, de aprendizado e de referencial. É ali que a gente aprende. O meu primeiro contato social foi com a minha mãe. Acredito que de todos nós. Mesmo que a mãe que abandonou, não importa, mas foi com ela o primeiro contato social ainda. De abandono, mas foi com ela. Então é ali que são aprendidos a nossa referência de vida. Então, como que a família... Aí eu começo a entrar num ponto, que é um pouco... sensível, porque é muito comum que a gente escute da família, de algumas, não de todas, mas é comum a gente ouvir que o problema é ele. Ele que tem que fazer mudanças de vida. Então quer dizer que agora eu vou ter que me tratar? Sim, você vai ter que. Você vai ter que por vários motivos. Primeiro que a doença dele te adoeceu. Então independente dele, você agora também está precisando de orientação, de ajuda, de suporte, mas de alguma coisa você vai estar precisando, que é normal, não é você, sou eu, é todo mundo. É impossível a gente ficar em pago do colosso com alguém doente na nossa casa. Qualquer doença mexe com o núcleo familiar. A pessoa tem um Alzheimer dentro de casa. Não me abalou. Não, abalou sim. Isso mexeu com a sua rotina sim, isso gera raiva sim, isso gera culpa às vezes, se eu tivesse ajudado antes, isso gera tristeza, isso gera uma série de sentimentos na família. E se a família não tomar conhecimento do que ela está sentindo, ela adoece. O que é o adoecimento emocional, senão quando as emoções não estão sendo trabalhadas, não estão tendo voz, não estão tendo espaço para se expressar. Então começa o quê? Que se a família é o ponto de referência, talvez um profissional vai começar, vamos dizer assim, a cutucar. No sentido, em que sentido? Seu ente está voltando, mas esse padrão familiar X, não quer dizer que está tudo errado. Algumas coisas, assim como o paciente não está todo doente, ele está em partes doente, mas tem um lado saudável, é nele que a gente se apega para ajudar a recuperar o que está doente, a família também, ela não está toda doente, mas ela tem aspectos adoecidos. E a gente vai começar a apontar, aqui vai ter que mudar. Para a gente conseguir ali, a gente vai ter que mexer aqui. Ele que usa e eu que me trato. Sim, infelizmente não tem como não introduzir a família na recuperação, na reinserção. Enfim, estou falando recuperação, inclui a reinserção do paciente. Então, a família precisa ter essa disponibilidade de aceitar o processo de mudança. Se ela ficar em pago do colosso de o problema é ele, quem tem que mudar as amizades é ele, quem tem que mudar o comportamento é ele, tudo é ele, tudo é ele, tudo é ele, vai ser muito difícil ele se recuperar.
Por mais que, vamos dizer assim, 70% depende dele mesmo, dele fazer. Porque às vezes a família fez tudo o que precisava, mas ele ainda não fez o que ele tinha que fazer. Acontece também. Mas quando a família não faz, a gente já sabe que as dificuldades de êxito naquela recuperação já estão comprometidas, né? E o que é isso, né? Esse processo de mudança? Aprender novas maneiras de viver, abandonar comportamentos negativos e assumir comportamentos positivos, agora especificamente em relação ao paciente, né? Porque a gente, como eu disse, está adoecido emocionalmente, é comum que a gente tenha um padrão comportamental, às vezes inconscientemente, bem negativo, que dificulta o trabalho e a recuperação dele. Coloquei aqui alguns exemplos. Então, o que é um comportamento, por exemplo, negativo? Vigilância. A família começa a perseguir o paciente para vigiar. Onde ele vai, com quem ele vai, quando ele volta, quando ele vai, fica vigiando ele 24 horas. Isso não é legal. O que é legal, o que é positivo? Reconhecimento, valorizar pequenas conquistas. Então, por exemplo, você vai ter que dar, em algum momento você precisa tirar a rodinha da bicicleta para ver se você está equilibrado. Não dá para andar de rodinha o resto da vida. Você vai dar, dentro de um limite, uma brecha para ele. E vai ficar em casa observando. Você não vai ir atrás para ver, para mapear, você vai ficar esperando. Chegou, tá bem, cumpriu o horário, você estipulou que ele chegasse meia-noite, ele chegou meia-noite e 15, tá dentro do horário, tá ótimo, tá bem, tá saudável, valorizar as pequenas conquistas. Então veja, ele foi bem. Quer dizer que da próxima vez ele vai bem? Não quer dizer, mas naquele momento ele foi bem. Valorizar. Porque se ele acha, nossa, mas eu não posso dar um passo que a mãe persegue, ele não sente que você está confiando. E ele mesmo acaba não confiando nele. Porque se ela está vigiando, é sinal de que realmente o negócio está feio. Eu não vou conseguir. Comportamento negativo. Agravamento. Dramatizar situações de riscos, lapsos e recaídas. É muito comum que vire assim a Terceira Guerra Mundial quando o paciente ou relata que esteve numa situação que é risco, sim, ou que diz que pensou, nossa, sonhei que eu estava usando droga. Você falou, eu sabia, já vem você de novo com essa história, tinha certeza que não ia durar nem um mês sua recuperação, tá em cima dele. Ou com lápis, nossa, ontem eu acabei dando um bico na cerveja do meu colega. Ou uma recaída propriamente dita. Dramatizar essa situação não favorece nem vocês nem a ele. O que seria melhor? Mostrar-se solidário, comprometido com o processo de tratamento. Ok, recaiu. Primeiro que se ele está voltando, olha que coisa boa, ele está voltando. Se ele está voltando, bom, tá bom, recaiu, ok. Agora vamos lá, por exemplo, vamos lá conversar com a psicóloga, vamos lá falar com o seu médico, estou junto com você, vamos nisso, vamos retomar o tratamento, tá? Vamos firme, segue o jogo, vamos dizer assim. Agora, fazer disso um drama, ele vai voltar para o uso só para dar vazão à dramatização. Culpa. Reprovar e recriminar atitudes e iniciativas. Ele quer fazer uma coisa, ou ele faz alguma coisa, logo vem uma crítica. Então, sei lá, olha, eu vou te falar, até atitudes bobas. Às vezes o paciente não ajudava em casa, de repente ele vai e lava a louça. A mãe, de vez de reconhecimento, valorizar pequenas conquistas, faz o quê? Nossa, mas também lavar o prato do jeito que você lavou, é melhor não ter nem lavado. Né? Então, quer dizer, ele já começa a se sentir culpado. Nossa, não sirvo nem para ser lavador de prato. Mas imagina na ressocialização da profissional, não sirvo nem para ser lavador de prato. Né? Porque até nisso ela critica. O que é melhor? Diálogo, ouvir, discutir e refletir em conjunto. Indiferença, fingir que não dá importância ao problema, também não é um comportamento legal. O melhor é demonstrar afeto e compreensão por ele e pela situação. Vitimização, fazer de si próprio uma vítima do paciente ou do problema. Porque desde que tudo aconteceu, minha vida agora é um caos. Se não fosse ele, eu seria mais assim, mais assado, mais cozido, mais frito. Eu tenho certeza que sim, que esse problema interferiu na vida de você. Tenho certeza, sem sombra de dúvida. Mas se vitimizar não vai levar ninguém a lugar nenhum. A pessoa que descobre uma doença qualquer e se sente a vítima, ela vai morrer. Agora, quando ela se sente, tem um problema, o que é que eu posso fazer? Que é o lado de cá, consciência. Recuperação é um processo longo e gradativo. Então,
pera, é isso? Então, recaídas vão acontecer. A gente sabe que a recaída faz parte do processo, não quer dizer que ela é necessária, mas ela é prevista. Como qualquer doença crônica, a recidiva é prevista, né? Então, tanto que quem tem câncer faz o quê? Um monitoramento anual, primeiro mensal, depois semestral, depois anual, para ver se não vai ter um novo foco. Por quê? Porque é crônico, idem. Então, e se aparece um novo tumor? Ah, tá vendo? Nada funcionou. Não. Aquele tumor foi sanado, agora é outro que apareceu. Idem. Aquele dependente lá de trás era um. Depois de um processo, uma recaída é prevista, mas ele é outro. Ele já passou por um processo, ele já está muito mais bem instrumentalizado do que ele estava no início. Passividade, submeter-se às chantagens e ameaças do paciente, também não é legal. O que é legal? Limites, impor um mínimo de regras e disciplinas. Quem manda na casa? Vocês. Ah, mas ele tem 40 anos, não importa, ele está morando com vocês, a casa é de vocês. Se principalmente ele nem tiver sustento, o dinheiro é de vocês, quem manda é vocês, né? Então, o limite precisa ser imposto. Agora, não ficar, mas ele disse que se eu não fizesse, ele ia fazer não sei o quê, nananana. Você vai, ou seja, sabe criança que chora e a mãe, por não aguentar o choro, cede? O que você faz? Você está incentivando o quê? A criança a da próxima vez chorar. Porque chorando ela consegue. Ou seja, você já caiu no jogo, já está manipulado. Uma postura positiva favorece o restabelecimento de uma relação de confiança com o paciente, possibilitando a retomada dos papéis familiares, fortalecendo a autoestima e incentivando a lançar-se em novos desafios. Outras questões dos aspectos familiares. Grupo de apoio, está meio fora de foco. Preparar a família, o grupo de apoio, isso que vocês fazem, que é muito bacana aqui no Amor Exigente, é preparar a família para um novo repertório de respostas. Porque quando você dialoga, troca, conhece a história de outros, como o outro reagiu a situações semelhantes, você também está ampliando o seu repertório de respostas para lidar com aquele problema. E isso é muito importante. Definição de papéis. Tenho certeza que no Amor Exigente, principalmente, esse é um foco muito importante. Você tem que ser pai do seu filho, não amigo. Amigo ele tem vários, pai ele só tem você, mãe ele só tem você. Então você precisa exercer o seu papel. Se ele também tiver você como um amigo, bem, lucro. Mas se ele simplesmente tiver você como pai e mãe, ótimo, esse é o objetivo. Se for amigo, é lucro extra, que a gente não contava. Avaliar os próprios sentimentos e expectativas e compreender possíveis necessidades de revisão e redirecionamento de ações. A família também precisa saber quais são as expectativas dela, como ela está se sentindo, quais são as necessidades dela e de repente precisar redirecionar as ações voltando para isso que ela sente, que ela está. A família tem de cuidar para que o indivíduo não se torne o bode expiatório. Isso é muito comum da situação. É comum a existência de uma crise implícita instalada na família anterior ao problema da adicção. As pessoas não as percebem, tendem a culpar o dependente químico. Tudo era normal nessa casa até você usar droga. Tudo funcionava bem, minha relação com meu marido era boa, com meu filho era bom, com meu pai, com meu avô, tudo funcionava. Você é o culpado. A gente tem um nome disso em psicologia. É o paciente identificado. É aquele que é trazido para o tratamento. Mas na verdade atrás dele tem todo um problema. Ele só foi, vamos dizer assim, o catalisador do problema. E a família é ótima, enquanto ele é o problema, a família é a funcional, né? E aí quando você, por isso que eu falei que é um ponto delicado, porque quando você começa a tratar principalmente um dependente químico, e a família é incluída, isso gera, como assim? Né? Não é ele o problema? Né? Precisa começar a olhar como estão os papéis familiares, o diálogo familiar, a convivência familiar, os limites, os valores que são passados, os padrões de resposta que essa família emite. Lembra? A família é o núcleo primário social onde a gente está inserido. Então muita coisa eu aprendi ali. Seja para repetir ou para fazer diferente, não importa, mas o meu modelo é meu pai. Seja para fazer a mesma coisa que ele faz ou para fazer exatamente o oposto. Mas ele é o meu referencial. Então, qual é a referência que vocês estão sendo? Né? Que a família está sendo para o paciente. Então, é preciso também descentralizar. Ele pode estar com um problema, mas não é ele o único problema da família. E aqui, então, para finalizar,
Alguns procedimentos para a família lidar com o dependente químico que está retornando. Então, como que a família lida nesse processo de ressocialização? Primeiro, você não é o responsável pela dependência do seu familiar. Você pode ser o referencial dele, mas você não é responsável pela escolha que ele fez. Tem diferença. Você não a causou, você não pode controlá-la e você não pode curá-la sozinho. Isso é importante, porque a família acha também que ela, se não for ela, é muito comum, não, se não for eu, ninguém vai conseguir. Não, às vezes nem você, nem ninguém mesmo, né? Você é responsável pelo seu próprio comportamento e pode escolher ajudá-lo a evitar o consumo de substância através do estabelecimento de limites, acolhimento, orientação e tratamento. Então, como que eu ajudo um paciente? É dando bronca, é criticando, é prendendo, é amarrando? Não, lembre, você não é responsável pela doença dele e nem pela cura. O que você é responsável? Pelo seu comportamento. O que eu posso fazer? Como mãe, ou pai, ou esposa, enfim, pôr limite, acolher quando preciso, orientar e sempre trazer para o tratamento. Ou pelo menos ser a porta de entrada para o tratamento. A dependência do seu familiar não é sinal de fraqueza da sua família. Também acontece muito da família, está envergonhada, autodepreciada, como que isso pode acontecer na minha família. Então não tem a ver com a fraqueza, tem a ver. Porque às vezes numa mesma família você tem 2 filhos, um foi para droga, o outro não. Se fosse problema da fraqueza familiar, os 2 iriam. Então veja, você não é responsável pela doença do seu paciente. Oi? Não, a genética conta, mas a dependência química ela é pautada num tripé. Ela tem a parte genética, social e psicológica. Se uma delas tiver se só uma delas estiver presente, você não estrutura uma dependência química. Às vezes eu posso ter uma predisposição genética, mas nunca consumir. Então eu nunca vou ser dependente, apesar de ter a predisposição. Assim como eu posso não ter a predisposição genética, mas ser exposta à droga, e a própria droga, por si só, ela gera aquele ciclo de dependência, e eu consumo porque tem uma fraqueza emocional. Eu uso a droga como um medicamento, entre aspas, para lidar com algumas emoções minhas que eu não lido bem. E aí eu não tenho componente, ou melhor, apesar de não ter o componente genético, eu consegui instaurar uma dependência porque eu fui atrás. Então, só a genética por si só não vai determinar, porque se eu nunca consumir, então eu nunca vou acionar o gene, vamos dizer assim. Não ameace, acuse, moralize os erros passados do seu paciente. É muito comum a família continuar voltando no passado. O paciente está fazendo um puto esforço para esquecer o passado, para tentar mirar num projeto de vida novo, diferente. E a família, mas quando você estava usando droga lá atrás, você fazia não sei o que, então, mas era lá atrás, agora talvez ele não esteja. Ele pode até estar com um comportamento bem disfuncional, mas às vezes não é pelo uso de drogas. Então não adianta ficar acusando pelos erros passados. Isso apenas tornará você o foco da raiva. Ele vai direcionar em você a raiva toda dele e frustração, além de não ajudar o mesmo a modificar o comportamento dele. Não massacre, desculpe ou proteja o dependente das consequências naturais do comportamento dele. É outra coisa muito comum. A gente tenta pôr almofada quando vê que vai cair. Não, deixa cair, machucar, porque é assim que ele vai aprender. Tira a rodinha da bike. Ele vai cair, não tem problema. Assim ele vai saber como é que ele tem que ficar bonitinho se equilibrando. Se eu ficar com a rodinha na bike, ele nunca vai aprender. E ele nunca vai ter contato de que a escolha dele tem consequências, para ele, principalmente. Não tente encontrar fatos no passado do dependente, como traumas infantis, estresse no trabalho, problemas conjugais, para justificar o problema com drogas. Isso somente promoverá a chancela para a manutenção do uso. Aí ele vai ter o aval, né? Então, eu uso porque na infância, como minha mãe sempre disse, eu não sei o que, Então, quer dizer, por isso que eu uso. Não, ele vai se sentir culpado e usar do mesmo jeito. Não use ameaças como forma de manipulação. Você pode e deve estabelecer limites, mas primeiro pense cuidadosamente. Então esteja preparado para ir adiante. Se você não souber o que dizer, não diga nada. É que nem preparar um bolo de cenoura. O que precisa? Cenoura, ovos, farinha, tá? Eu preparo tudo e aí eu começo a fazer o bolo.
Agora, se eu for para a cozinha, no meio, tentando fazer, aí no meio do caminho eu vejo que faltou fermento, aí falta farinha, aí era duas... Não dá. Até para estabelecer um diálogo, você precisa estar preparado. O que é que eu vou falar, qual é o objetivo da minha fala e o que, que eu tô... E como eu vou falar. Se preparou? Está se sentindo preparado? Agora você vai lá e fala. Senão você vai ser tomado pelas suas emoções e vai meter os pés pelas mãos. Não permita que o dependente explore você financeiramente ou de qualquer outro modo. Respeite-se. O limite não é só para ele, o limite é para você também. Você tem que pôr um limite para você. Eu vou até aqui, daqui para frente eu não admito que ele faça isso ou aquilo, ou eu não vou ir além disso do que eu já estou fazendo. É importante você ter um respeito com você. Ao se respeitar, você está ensinando ele como se respeitar também. Por isso que eu falei que a família é o núcleo da onde a gente aprende os valores. Se a mãe não se respeita, o pai não se respeita, ele por si mesmo, ele está ensinando para o filho o quê? Não o autorrespeito, ao contrário, o autodesrespeito, de extrapolar os próprios limites. Não ignore formas de manipulação realizadas por ele. Não estabeleça conluio para manter segredos sobre o consumo de drogas. Isso apenas aumentará a evasão de responsabilidade por parte do adicto. Mãe, eu usei, mas não conta para o pai, por favor, por favor, por favor. Não, seu pai vai ficar sabendo sim. Não se esqueça de procurar e manter o seu próprio tratamento. A codependência pode ser devastadora. Não tente proteger o indivíduo dependente de problemas comuns da família. Não, ele não pode nem saber disso. Não, ele deve. Ele precisa ser incluído. Lembra? Reinserção social inclui também participar dos problemas, não só das coisas, das benesses da vida. Não promova uma guerra se sinais de recaída estiverem presentes. Também não mantenha silêncio sobre eles. Apenas traga-os à vista claramente e diretamente, sem acusações. Não espere que o indivíduo dependente em recuperação seja legal o tempo todo. Às vezes ele pode ficar irritado, triste ou de mau humor sem que esteja relacionado ao uso de droga. Todos nós ficamos, eles também. O último, além do problema relacionado ao uso de drogas pelo familiar, você tem outros problemas para solucionar. Não os deixe de lado. Às vezes fica como o problema principal e outras áreas da vida do familiar começam a ser negligenciada, deixada para trás, outro filho deixa de ser atendido, o marido fica esquecido, a mulher fica esquecida, porque está tudo no dependente. Assim como ele fica bitolado na droga, o familiar fica bitolado no dependente. A gente precisa desfocar. Não se iluda pensando que o indivíduo dependente está curado e nunca mais usará a substância. A síndrome da dependência é uma doença crônica que requer tratamento permanente. Vai mudando, mas permanente. Não deixe de focar-se em si mesmo. Utilize o seu sistema de apoio, como terapeutas, outros familiares, amigos, para possibilitar a sua recuperação enquanto codependente. Não existe um setor da vida do paciente que é mais ou menos importante. O que ocorre é que em determinado momento, algum aspecto pode estar precisando de mais atenção, uma atenção mais específica, daí a ideia da inter-relação harmônica. Então, quer dizer, às vezes a gente vai dar atenção mais à família, porque agora é o que está demandando. Depois pode ser a questão profissional e assim a gente vai se modulando de acordo com a dança aí da música que vai tocando. É isso, espero que eu tenha ajudado aí com essas dicas também. E agora a gente abre para perguntas, né? Eu estava muito ansiosa para chegar esse momento, porque meu filho vai voltar para casa. Não sei se eu posso falar, dá para falar em geral. Bom, é que você levantou uma coisa. Na sexta-feira, desculpa, na sexta-feira agora, eu pedi para a clínica, antes de eu tirar meu filho na terça, para falar com ele dos limites, dos limites não, limites, a condição dele voltar para casa. E agora você colocou aí e eu fiquei preocupada. Antes de falar, eu tenho que pensar o que falar. E eu não pensei o que falar. Eu queria ajuda. Você já falou com ele, né? Você já falou com ele? Não, é sexta-feira agora. Vai ser sexta-feira. Então eu agora não sei o que falar. Não, tem tempo. Eu acho que o que você está trazendo é assim, você tem uma condição, você está em ponto para uma condição. Por exemplo,
Pode ser assim, olha, você vai sair daí, mas a condição de você sair, um exemplo, tá? É que você mantém o tratamento acompanhado com fulano de tal, ou eu vou ver um tratamento em tal lugar, você vai ter que frequentar semanalmente. Dinheiro vai ficar, estou dando exemplos vários, tá? Dinheiro vai ficar sobre a minha posse, eu não vou dar dinheiro, o que você precisar, você vai falar comigo, pelo menos pelos próximos 30 dias, até que a gente restabeleça um novo acordo, ok? Não concordo, então você fica. Ah, tá bom, estou de acordo, então tá bom. Desculpa, eu só pedi essa reunião na sexta, porque eu esqueci, eu falei, até levei bronca na última quarta-feira, eu já tinha prometido que ia tirá-lo, mas eu não coloquei condição. Então eu tenho que pôr a condição. Isso acho que serve no geral para todo mundo. Sim. Bom, vamos aqui para o nosso colega, pelo nome? Marcos. Vanessa, parabéns pela apresentação. Obrigado. Você falou de perdas, né? Os pacientes mais velhos perderam alguma coisa ao longo da sua vida, das suas vidas, né? Na parte profissional, na parte familiar, enfim. O que você pode dizer para a gente quando a situação é o contrário, quando o paciente é muito jovem, que ainda não perdeu nada, né? E não sabe o que é uma perda ainda, entendeu? Principalmente para um garoto de 19 anos. Eu costumo dizer que não perde só quem tinha algo e deixou de ter, perde também aquele que deixou de ganhar o que poderia ter ganhado. Então, quando um paciente é muito jovem, geralmente, realmente você ainda não tem ele não tem uma experiência de perdas muito significativas, mas provavelmente você pode ele pode ter uma experiência do que ele poderia ter conquistado e não conquistou. Isso é perda também. Quando eu ponho meu dinheiro numa poupança e ele não rende, o tempo que ele ficou lá e não rendeu é perda para mim. Então não é perda só quando eu pus e perdi o rendimento, mas se ele deixou de lucrar também é. Então, nesses casos, trabalhar com o que ele poderia já ter conquistado e ainda não conquistou. Então, às vezes ele mesmo tenha um projeto. Ele falou, olha, lá no começo, quando você tinha 11 anos, você dizia que queria ser isso. Olha, você está com 20 e ainda não tem, um exemplo. Né? Então, quer dizer, o que a gente poderia tocar nele, que você tenha de ideia, de que você já tinha na conversa com ele, que ele poderia ter e ainda não ter. Às vezes vale a comparação não como desmerecimento, mas com outros pares. Olha, eu vejo fulano, estava com você na escola, hoje está na faculdade e você nem concluiu o ensino médio, por exemplo. Isso é perda. Poderia estar vivendo outras coisas, outras experiências, e não está porque se envolveu no uso. Então, é perda isso também. Bom, vamos à nossa outra colega. Quem mais? Oi. O meu processo é exatamente o contrário. A sua palestra para mim foi extremamente válida, muito ilustrativa pelo fato de que é o que eu estou vivendo no momento. E a minha pergunta é: como é que você desacelera uma pessoa que quer ganhar tanto tempo perdido, sem decepcioná-lo e sem destruí-lo? Lembra do tal das metas atingíveis. Então, quando ele está muito acelerado, e é muito comum que às vezes a pessoa tenha essa noção da perda do tempo e agora quer fazer tudo o que não fez. E isso gera perdas maiores, porque ele não consegue, ele se frustra, isso abala ele emocionalmente, pode ser fator de risco para volta ao uso, inclusive. Então, trabalhar com ele, diminuir a expectativa que ele tem sobre ele. Por exemplo, é maravilhoso que você queira, como se fosse um diálogo, né? Você falar para ele, é maravilhoso que hoje você queira recuperar tudo que você perdeu nesse tempo de uso. No entanto, vamos devagar e por partes para que você tenha consistência e realmente possa concretizar o que você está programando. Se você se atropelar, você vai ficar frustrado e você não vai conseguir realizar o que você tanto está querendo. Então, quer dizer, você está mostrando que você entende o desespero, a necessidade dele de realizar as coisas. Você acolhe esse sentimento dele e mais, está se mostrando assim, eu estou aqui para te ajudar a estruturar. Vamos estruturar junto, passo a passo, dia a dia, mês a mês? Então vamos lá, vamos sentar e pôr no papel.
Então, pôr no papel é uma estratégia muito importante, porque quando você está com tudo na ideia, as ideias pipocam. Mas quando você põe no papel, você organiza a ideia. E aí ele começa a ver, realmente, calma, aqui eu vou demandar pelo menos uns 2 dias para fazer isso, para eu poder fazer o seguinte. Então, quer dizer, você vai começando a dar um pouco dessa realidade de como operacionalizar o que está querendo, sem desmerecê-lo, sem podá-lo, sem... Como é que fala? Tem um termo, esqueci. Vamos a mais uma colega. Por favor. Seu nome? Boa noite, meu nome é Fabiana. A minha pergunta é: quando a família não se sente segura para uma reinserção? Vamos supor que o paciente já teve várias internações, houve a tentativa de reinserção, houve fracasso, e quando há a possibilidade de uma nova reinserção, a família está totalmente insegura. O que fazer? Isso é o mais comum, né, na verdade. O que a gente mais tem são pacientes que teve vários episódios de recaída, de retorno, de tentativas e não conseguiram. É natural que a família fique apreensiva e insegura de como vai ser desta vez. Mas eu trago de novo para reflexão no sentido assim, vocês aí, eu sei que o seu passado te condena, né? Te falo, o meu passado me condena, mas assim, que elementos que não estavam presentes anteriormente e que poderia estar presente agora que favoreceria essa recuperação dele, essa reinserção? Tanto dele, de você, olha, antes ele não estava assim, não estava assado, não estava cozido, agora ele está assim, assado, cozido. Tentar identificar se tem mudanças às vezes muito sutis. E também da família, será que a família, lá das outras vezes, fez as mudanças que eram precisas para dar um acolhimento, uma estrutura melhor para ele? Então é aquela reflexão assim, como estávamos nós e como estava ele das outras vezes? E agora, está tudo igual? Se está tudo igual, o que eu posso melhorar? Que elementos que estão iguais e que eu posso mudar para tentar ter um desfecho diferente dessa vez? Não tem muito outra forma senão refletir sobre o momento atual. Sim, usando os anteriores como uma referência daquilo que estava e como é agora. Está tudo igual, não está tudo igual, tem elementos diferentes, até para que a família possa se apegar em algum fio, para poder começar a desenvolver uma confiança, porque a confiança é difícil de desenvolver, mas a gente precisa começar por algum ponto. Então tenta fazer essa avaliação, vamos dizer assim, mais íntima da própria família como do paciente. Vamos à nossa última colega. Boa noite, Alessandra, parabéns. Eu queria dizer que tem mais mais destacante na tua apresentação é a assertividade, coisa que é muito difícil quando a gente trata com dependente químico, principalmente na parte médica, da psiquiatria. Há uma demanda, um clamor por assertividade e a gente, infelizmente, encontra pouca assertividade no que fazer. Então, eu quero destacar isso como muito merecidamente importante na tua colocação. Eu trouxe meu filho para assistir a palestra, estou super feliz porque a gente foi gabaritando, né? E aí, como é que você acha? Estamos fazendo certo? Não estamos? E foi muito alentador para mim. Eu digo que é uma escola de como aprender a tratar. E no nosso aprendizado, a gente realmente está percebendo a demanda de muitos profissionais. Que além do psiquiatra e do terapeuta, tem todo um conjunto de coisas, atividade física, fazer coisas juntos, passar juntos, conversar, abrir um jogo. É complexo, mas é um exercício de aprendizado muito rico para enfrentar o problema com coragem. Eu tenho uma dúvida operacional. O projeto de vida e a terapia, o projeto de vida é algo a ser discutido junto com o terapeuta, ou o projeto de vida é um outro terapeuta com uma formação como a sua para complementar a terapia? Como é que eu desenvolvo um projeto de vida e com quem? Né? Como você mostrou, mas com quem? Sim. Geralmente é o terapeuta que vai fazer mesmo, o psicólogo no caso.
né? Porque é aquele que vai poder, que é aquilo que eu falei, mapear inclusive as expectativas, poder contrabalancear com a realidade que ele tem atual, para ir tornando a coisa mais realista possível, para que ele possa, né, ir desenvolvendo isso passo a passo. Então é com o terapeuta. É claro que eu sempre enfatizo muito que terapeuta é terapeuta, todos têm uma mesma formação e sabem fazer uma leitura, vamos dizer assim, do ser humano, vai conseguir ajudá-lo. Mas quando você tem um transtorno com características tão peculiares como é a dependência química, necessariamente esse terapeuta precisa ser da área da dependência química, porque senão ele vai deixar passar elementos que para um terapeuta que não é da área não consegue identificar como sendo próprio da característica daquela doença, seja da atividade ou da inatividade da doença, mas aquela coisa, a gente fala muito que está tudo muito estratificado na medicina, né? Agora tem o ortopedista do dedinho do pé direito, e que isso acaba estratificando muito, dividindo muito o ser humano. Mas de fato, não adianta eu ir num especialista de ombro se o meu problema é no joelho, porque o joelho tem toda uma articulação diferente, vamos dizer assim. Então, é preciso que esse profissional que vai junto com o paciente estruturar um projeto de vida, conhecer de dependência, porque senão ele vai ser falho, ele vai deixar escapar alguma coisa pela própria desconhecimento do percurso natural da doença e do que ela requer em termos de tratamento. Mas é com o mesmo terapeuta que ele já faz a terapia. Bom, nós agradecemos bastante a super explanação da nossa colega Vanessa, e agora a Sônia quer a palavra um pouquinho. Eu que agradeço. Eu agradeço muito a presença da Vanessa, adorei, como sempre, o que você fala é sempre muito bem-vindo aos nossos ouvidos e ao nosso cérebro, nos faz pensar bastante e eu espero que vocês tenham aproveitado realmente, vão para casa, vão refletir, muita coisa do que foi falado aqui, que vocês progredirão bastante. Muito obrigada, Vanessa. Isso daqui é uma maneira de te agradecer, viu?